Então, a folha é essa aqui, ó. A folha é essa. Tá enxergando? E aí tem duas questões sobre características. Eu já recebi de alguém me dizendo que uma característica marcante do gênero é expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens, mas tem uma alternativa que é melhor do que essa. Então, quem já me respondeu como sendo a, é verdade que ela evoca imagens, ou seja, chama para a gente se dar conta e prestar atenção nelas, né? Mas isso aqui, por exemplo, buscar a ideia de uma coisa por meio de outra, que seria como uma metáfora, né? Mas tem uma outra alternativa que é melhor ainda, que pega as características da crônica bem no âmago, assim. Então, tentem achar uma outra alternativa que seja melhor que essa. Tá? E aqui, na número 2, vocês vão explicar esse trecho do Antônio Cândido, que está aqui em cima, levando em consideração o que a gente falou sobre crônica. Então, eu vou pedir para alguém, quem é que pode ler esse trechinho aqui, ó, que eu vou marcar aqui. Duda? Não consegue ver? Peraí que eu vou fazer maior. Não, prof, eu não consigo ver a tela. Tipo, Os outros conseguem? Sim, eu tô vendo. eu também tô vendo. Por que será que tu não vê, Camila? Eu vou então tentar entrar e sair de. Entrar. Eita. Sair e Sair e entrar de entrar. novo. É, porque eu tô com a outra, com o tablet aqui para ver o que vocês veem. Eu tô vendo direitinho. Então, Duda vai ler? A crônica não é um gênero maior? Isso. Tá. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensariam em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica não é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. Antônio Isso. Cândido. Muito bem. Eu até vou pedir para vocês para riscar, quem está com a folha aí, riscar esse M aqui, ó, que está errado. Eu copiei ele como estava no livro, mas ele tem esse erro. Então, tira esse M daqui. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel, ou o prêmio Nobel, a um cronista. Tá, quem não fez vai prestar atenção para explorar o que a gente vai falar agora. Do que fala esse texto aí? O que será que ele quer dizer, gênero maior? Hum? Henrique. Escreve, então, o que tu acha. Tá sem microfone, né? O que tu acha que é um gênero maior que eles dizem? A crônica não é um gênero maior. Isso. Vai, Henrique. Ah, entendi. Tu vai botar a resposta que tu já tinha posto. Tá, quem é que pode ler a resposta que ele escreveu? Ele copiou, né? Aliás, tu copiou a resposta mesmo, né?
É, Então, Camila. ele A botou um Camila, textinho, mas falou que ele pesquisou. sim, pesquisou, mas ali ele pesquisou e copiou. Quando vocês pesquisam, vocês podem pesquisar e depois escrever a resposta de vocês. O Henrique copiou a resposta que tinham dado já para essa pergunta, porque essas perguntas que estão aqui são perguntas que foram feitas em outras provas, em provas tipo concursos. Então, existe a pergunta e a resposta na internet, o que não quer dizer que vocês devam copiar. Vocês podem ler, achar interessante. Mas, por exemplo, o Henrique não usaria a palavra de forma contundente, né, Henrique? Pois é. E nem, deixa eu ver tem outras palavras ali, haja vista não se tratar de romance. Isso não é o jeito que o Henrique teria escrito. Ele pode ler, entender isso, depois ele pode usar isso num texto dele, essa palavra, por exemplo, de forma contundente, mas copiar igualzinho não vai servir para ele entender melhor. O melhor seria ele ter lido aquela resposta e ter feito o que a Camila fez, ó, que a crônica não é muito importante, tá? A crônica não é um gênero maior. Com que textos ele compara a crônica aqui nesse parágrafo? 3 tipos de texto ele compara. Henrique, não escreveria tampouco. Romances. Romance. Drama e poema. Isso. Que tipo de drama? O dramaturgo normalmente escreve texto para que vai ser usado em que tipo de obra? Filme? Filme, teatro, né? Filmes texto teatral e poesia, né? Aí, os poetas, tá? Então ele compara com esses 3 tipos de texto que ele considera que são sim gênero maior e a crônica não. E isso é um defeito? Segundo o Antônio Cândido, é um defeito a crônica não ser um gênero maior? Acho que pelo que ele fala ali, não, porque todo tipo de gênero tem sua característica principal. Quem é que está falando? É o Vitor. Oi, Vitor. Sim, que ele fala ali como se todos tivessem um lugar no mundo, né? Sim. E tem uma frase que mostra que ele acha que é até bom não ser um gênero maior. Por quê? Luísa, lê a última frase para nós. Isso, Estela. Estela escreveu ali. Vai, Luísa. A Luísa vai ler. A última frase, A última frase desse trecho. ali do 2. Isso, que é onde a gente tá, né, Luísa? Tu não estava acompanhando? Não, sim. É porque eu tava com a tela mais pra baixo. Tá. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Não entendi. Não faz sentido. Não faz sentido? Não. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós. Isso, essa é a última frase. Então, o que ele mostra com isso? Primeiro ele fala tudo que a crônica não ganharia um prêmio, como ganham os romances, os textos do teatro e os poemas, mas ele diz, ainda bem, graças a Deus aqui significa ainda bem, porque assim, como a Estela botou ali, ela fica perto de nós. O que será que ele quer dizer com isso? Porque a crônica ela pode expressar uma opinião da pessoa? Ela pode expressar, e ela expressa, né, a opinião da pessoa, o jeito de ver o mundo que a pessoa está vendo, o jeito que a pessoa tem para ver o mundo. E se ela tivesse esse compromisso de ser um gênero maior, uma obra mais importante, como alguém botou ali, a Camila, né,
a pessoa talvez se sentisse mais na obrigação de fazer um texto melhor. E aí não faria com toda a liberdade que a crônica tem. Tá? Então, na hora que vocês fizerem, o Henrique vai traduzir aquele texto que ele botou ali. Tá, Henrique? Tá. E os outros vão fazer, os que ainda não fizeram. O Arthur, eu acho que já me mandou, né, Arthur? Acho que foi o único que eu vi. Apesar de que ainda sobrou e-mail que eu não terminei de corrigir ontem. Vocês estão Eu mandei gostando? também. Também? Eu já te É, respondi? pra te responder. Tá. Vocês estão gostando de receber resposta tão comprida ou seria melhor eu botar só aquela resposta ok recebido? Ai, pra mim tanto faz, né? Não vai fazer diferença, tipo... É porque vocês leem a resposta inteira que eu mando, são respostas bem longas, Sim, detalhadas. É que tanto faz, pelo menos, estar respondendo. É assim, eu passo uma tarde inteira respondendo, pretendendo que vocês leiam, porque daí eu falo de uma questão, eu falo de outra, eu digo que a gente vai corrigir em aula. Se vocês não vão ler a resposta, eu boto só ok recebido, que é quase automático até. Entenderam? Vitor, lê. Tá, então vou continuar. Se tem um lendo, já eu continuo. Ok, recebido a resposta, Roberto. Sim, é que tem professor que vai corrigir aquilo ali em aula, então ele bota ok, recebido, que é o combinado para nós na escola, é que a gente mande dizer que recebeu. Entenderam? Mas eu faço essa resposta comprida, só que às vezes eu acho que o aluno nem lê. Assim como quando a gente faz uma correção aqui no encontro online, e as pessoas que me mandam, por exemplo, quem me mandar essa tarefa, que a gente falou agora, bem matada, só dizendo é uma crônica, porque me mostra que não prestou atenção no que a gente falou agora. Entenderam? Daí é muito triste. Tá? Agora nós vamos falar desse livro aqui, que eu pedi para vocês lerem até a página 17 até hoje, lembram? Leram? E agora já começou com um Bá. O Arthur leu. Thiago leu. Nicolas leu. Luana não leu, my God. Tá. E o capítulo que nós vamos começar agora, quem não leu vai ler, tá? Porque tem aquelas perguntas lá. Aliás, eu perguntei quais eram as características físicas do personagem e quais eram as características que ele disse que seriam de um judeu, que pela cara daria para ver. O que vocês acharam? Ele diz aqui, ó. Ninguém vai falar nada? Eu disse, o pai e a irmã têm mais cara de judeu, entre aspas, né? Para ele, na visão dele. E ele e a mãe têm menos. Ele até disse que ele podia ser considerado parecido com o único não judeu dos avós dele, que era pai da mãe dele, que era um holandês alto e loiro. Então ele achava que por isso, ó, porque ele tinha pele clara, cabelos louros escuros, nariz pequeno e afilado, então ele não parecia um judeu. E ele não sabe como é que esses colegas descobriram. Tá? Então ele... Ninguém respondeu ali as características, depois vocês procuram. E hoje nós vamos começar por esse título aqui da página 18, nocaute do primeiro round. E eu queria chamar a atenção para esse novo processo de formação de palavras que a gente viu essa semana, não, na semana passada, do estrangeirismo, que nesse título, o que a gente tem? O título é nocaute
está escrito assim, nocaute, no primeiro round. E a palavra round está em itálico. O que a gente tem nesse título? Página 18. Página 18, Thiago. Vitor. Nocaute é um estrangeirismo. O nocaute, o Thiago falou, e o Arthur falou estrangeirismo de nocaute e round. Vejam, por coincidência, e eu estou falando coincidência, quem ainda diz coincidência, cuida, porque o certo é coincidir, incidir ao mesmo tempo, acontecer ao mesmo tempo, coincidência. Por coincidência, o título tem dois estrangeirismos, de dois tipos diferentes. Qual é a diferença entre nocaute e round? E qual é a semelhança? Quem pode responder? Eu nem preciso ficar tão perto hoje. Se eu tenho um microfone agora. Muito bom, Bruno. É isso mesmo que aconteceu. Na palavra nocaute, a palavra foi aportuguesada, né? Como é que seria o jeito dela ser escrita no original? Knock out. Knock, assim. Out. Como eles falaram. Tá? E, como a gente ouve, knockout. Knockout. Nocauteou. Tanto é que essas palavras duas, né, viraram uma só e viraram um verbo. E uma outra coisa é que a palavra knock, de bater, o que em inglês ela é? Ela é o próximo processo que nós vamos estudar, que é o das onomatopeias. Impacto. Sim, nós vamos falar sobre isso. Ela reproduz um som. Ela busca reproduzir por escrito um barulho. Né? Quando bate na porta, knock, knock, knock. Eles acham que assim estão reproduzindo o barulho que faz a batida da mão na porta. Ou na cara de alguém, no caso do nocaute. E a segunda, que é round, por que ela está em itálico? Por que uma está em itálico e a outra não está? Foi um engano? Pode responder com o microfone. Aqui nocaute tá traduzida e round ainda não tá, é uma palavra inglesa mesmo. Isso, muito bem, Thiago. É isso mesmo, né? Nocaute já está no dicionário, está em português, foi aportuguesado. E round está escrito como ela é em inglês mesmo. Isso mesmo, tá? A outra já está no dicionário de português. E por isso ela já não precisa do itálico, para demonstrar que a palavra é estrangeira. Tá? Eu gostei muito dos textos de vocês falando sobre o estrangeirismo. Uns achando que não tem problema nenhum, a gente vai dar conta, só não pode a pessoa falar 4 estrangeirismos por frase, porque aí a outra pessoa não vai conseguir entender. E alguns achando que está exagerado, em algumas situações alguém exagera, né? Fala demais, até onde não precisaria, porque existe aquela palavra em português. Achei bem interessante. Eu só pedi para algumas pessoas refazerem quando era copiado.
Gente, vocês estão no 9º ano, vocês já sabem que pesquisar não significa copiar e pronto, tá? Ler várias fontes é muito importante para poder responder, para aumentar o conhecimento de vocês sobre determinadas coisas. Mas pegar um parágrafo inteiro, copiar e considerar que isso, a menos que vocês ponham no site tal, no livro tal pessoa disse, aí bota entre aspas e cita a pessoa. Às vezes a gente considera que aquela citação está melhor do que eu poderia dizer. Eu não tenho um jeito melhor de descrever o que é o tal programa de computador do que se eu copiar. Ou um jeito melhor de dizer o que estrangeirismo é sem copiar. Então eu posso copiar e botar fonte tal, segundo tal lugar, conforme tal pessoa, tá? Citar as fontes. Não fiquem copiando. E se vocês copiarem porque encontraram exatamente o exercício, que é muito provável que encontrem, não estou dizendo que eu vou fazer sempre um exercício que não existe no mundo, tá? Muitas vezes o exercício já está rolando por aí, estava num livro, botaram na internet, não tem problema. Inclusive existem sites de respostas de qualquer exercício do mundo, de matemática, por exemplo. Mas não é porque existe a resposta que vocês vão deixar de pensar, deixar de fazer, deixar de responder com as próprias palavras. Tá bem? Às vezes, dizer de um jeito bem simples é melhor do que encher de palavras que vocês não saberiam usar sozinhos, não teriam o hábito de usar. É claro que quando vocês aprendem uma palavra nova, é legal tentar usar essa palavra dentro de um contexto em que ela caiba. Como o Henrique disse assim, eu não usaria tampouco. O que a palavra tampouco quer dizer? Ela é sinônimo de qual palavra? Uma palavra única, tá? Não é tão pouco. Por exemplo, ele botou tão pouco açúcar que... Isso é outra palavra. Mas tão pouco, uma palavra única. O que ela significa? Em que casos vocês poderiam usar? O que vocês usam em vez de tão pouco? Nem. Uhum. Isso mesmo, Bruno. Tá? Nem, ou então, e muito menos tal palavra. Então, por exemplo, se eu disser assim, eu não saí de casa e tampouco fiz tal outra coisa, encontrei pessoas, significa e muito menos, e nem mesmo, ou o Giovanni usa às vezes. Sim, você pode usar, tá? Então, sabendo o que ela significa, vocês podem usar num texto, escrevendo certinho, tá? Assim como botaram ali, ó, com M. Tá? Deixa eu ver outra palavra aqui. De forma contundente. O que significa de forma contundente? Hum? Não sei, prof. O que é, por exemplo, cortou um corte, deixa eu ver como é que poderia usar. Vejam pela frase que ele disse. A afirmação parece relatar de forma contundente acerca dos traços que demarcam o gênero crônico. Correta? Correta, sim. Aqui o que quer dizer é forte, que toca exatamente onde tinha que ser, tá? Então, de forma incisiva, tá? E vai fundo naquele ponto ali, tá? Então, essa folha já está vista. E a da concordância, que eu achei que vocês... eu vou ter que... Já trocou de folha? Não. Eu vou ter que fechar a...
Corrigindo concordância. Essa folha aqui alguém já fez? Eu acho que ainda não recebi de ninguém. Já viram essa folha? Que é para corrigir as frases? Já? Já me mandou? Não, eu só vi. Mas eu... Eu ainda não recebi de ninguém. O que eu quero que vocês façam nessa folha é corrigir mesmo cada frase dessas, tá? Apesar de que essas fotos aqui, as duas fotos são antigas, elas apareceram essa semana, falando que faz tantos anos do casamento da Lady Diana, tantos séculos quase, né? Pode fazer uma só de exemplo. Posso. Me diz um número, 1 a A1, pode ser um. A1. Yasmin, lê para nós. Yasmin, pode ler? Um delas é o site Adolescentes Informática, criado por Rush, formado em Engenharia da Computação. Nesse site é oferecido cursos, encontros e palestras incentivando o ingresso dos jovens na ciência da computação. Tem 2 erros aí. Quem é que já achou? Uma delas. Uma delas, né? Ou um deles. Depende do que a pessoa tenha dito antes. Se ela disse assim, há muitas não sei o que e é feminino, vai ser uma delas. Então, aqui as duas possibilidades são um deles ou uma delas. Ali já está um erro, né? Olha o outro. Arthur. Aqui, ó. Neste site é oferecido... Bom, o que eu conversei com vocês? Que o predicado sempre concorda com o sujeito. O que é oferecido neste site? Cursos, encontros e palestras. Isso aqui é o sujeito, tá? Se a gente botar na ordem direta, o que vai acontecer com essa frase? Nesse site... Foi oferecido cursos? São oferecidos. São oferecidos. Por quê? Porque se nós botarmos essa frase na ordem certa, olha o que vai acontecer. Isso aqui é o sujeito que eu tirei. Se eu colocar ele aqui no lugar onde oficialmente ele seria, ficaria assim, cursos, encontros e palestras. Agora vocês não teriam dúvida. O que aconteceria aqui? Cursos, encontros e palestras é oferecidos? É oferecido? Não, teria que ficar são oferecidos. São oferecidos. Entenderam? Então, sempre que a frase está invertida, está nessa ordem inversa, que primeiro está o verbo ou a locução verbal, a gente tem que prestar atenção, porque a tendência é se enganar nessa hora. Então, são oferecidos cursos. Tá? Aí, isso aqui vocês teriam que escrever aqui embaixo. Tá, Camila, que tinha pedido um exemplo? Não, prof, acho que foi a Luana. Desculpa, Pediu. foi a Luana. Tá bem, Luana? Oi, prof, fui eu, sim. Agora sim. Entendeu como é que tu vai fazer? Então, Sim. pega o que está errado e escreve ali do lado. Pode só corrigir, como a gente fez aqui, ou pode escrever sobre isso. Está errado porque não concordou o artigo com o nome, o substantivo, ou está errado porque não concordou o verbo com o sujeito, com o núcleo do sujeito. Tá? Uma coisa que eu falei para vocês, deixa eu ver se eu estou com a tela aqui.
que o Matheus disse? Ah, já vou fechar, Matheus. Tá. Desculpa. É bom quando a gente esquece de fechar, vocês avisarem. Tá, vou fechar tudo aqui. Uma coisa que costuma acontecer é quando o sujeito é muito comprido e a última palavra do sujeito é no plural, mas o núcleo não é no plural. Por exemplo, se eu disser o livro das alunas, está ou estão? Está, porque o núcleo é livro, tá? É o núcleo. Não são as alunas que estão, é o livro que está. Então, esse é um erro que costuma acontecer nessa concordância entre o sujeito e o predicado, porque a pessoa vai pela última palavra. E aí se engana. Tá? Então, os que estão com o livro, peguem agora. 9,5. Tá bom. Porque nós vamos ler e nós vamos encontrar ali na página 19 umas palavras que eu quero chamar a atenção. Vai ler pelo... Pegaram? Nocaute no primeiro round. Quem pode começar a ler? Quem pode começar a ler? Quem tem microfone pode ler para nós. Página 18, Henrique. Giovanni, lê para nós. Lê. Peraí, que negócio caiu dessa coisa. Eu tenho que reabrir o negócio para você. Demorar muito. Quem é que está com o livro de papel e pode ler para nós? Vitor está com o livro de papel na mão? Luara? Eu posso falar então. Ótimo. Vai, Thiago. A palavra luta feria meus ouvidos, quase com a mesma intensidade da palavra judeu. Eu nunca me envolver em uma briga antes, sempre evitando qualquer tipo de conflito por medo de me machucar. Fiquei ali caído, em silêncio, com esperança de que cuspir no meu rosto, tirar minha calça e me ver mijando nela seria o suficiente para satisfazê-los. Vista a calça e lute como um homem, ordenou Gertz. Schnell, esforcei-me para me pôr de pé, subindo a calça com o máximo de dignidade que me foi possível. Enquanto eu afelava o cinto, a umidade encharcava minha virilha, e eu me senti como um bebê, usando uma fralda molhada. Olha, eu não quero brigar, gaguejei. É claro que não, zombou Gertz. Todos os judeus são covardes. Resisti ao ímpeto de lhes dizer que dois dos meus tios, irmãos mais velhos de meu pai, haviam sido mortos nas primeiras guerras mundiais. Tio Henry, fora até mesmo póstumamente condecorado com a Cruz de Ferro. Franz, você fica com este, ordenou Gertz. Franz Hellendorf, o menor do grupo, avançou lentamente, e naquele momento vi algo familiar em seus olhos escuros e úmidos. Medo. Ele também estava assustado. Um covarde reconhece outro covarde quando vê. Franz olhou meu corpo de cima a baixo, comparando-se a mim. Eu era pelo menos 15 centímetros mais alto que ele. Seus olhos encontraram os meus, e ele piscou, nervoso.
Eu devia parecer um gigante desajeitado para ele. Vá em frente. Até aí, Thiago, muito obrigado. Então, vejam, no capítulo anterior, nós vimos que tinha esses 3 colegas, que eram como se fosse uma escadinha, assim, que o personagem que está contando, fala que até ele debochava, desenhava esses 3, porque eles eram 3 tipos completamente diferentes um do outro. E aqui eles estimulam logo qual deles para bater no personagem. Prof, pode fazer a pergunta de novo, que eu não consegui entender. Tipo, Eles são três colegas, né? Um é bem altão, o outro é médio, o outro é baixinho, franzino, fraquinho. E nessa hora, os 2 maiores estimulam o menor a bater nesse judeu, né? E que alguém já respondeu ali, o mais covarde, que no caso era o menor deles. A Estela também respondeu, eu Henrique, que era o menor. Ele, que está contando, o narrador, diz, eu sou 15 centímetros, mais ou menos, maior do que ele. O que ele poderia ter feito nessa hora? Se era só o menor. ele batido no menor, assim? Ele poderia ter reagido. Né? Ele viu que o outro estava com medo dele. Ele viu que ele era maior do que o outro. Ele poderia ter reagido. E por que ele não reagiu? Por que vocês acham? Por causa dos outros 2 que estavam ali junto? Talvez. O que vai adiantar se tem os outros 2? Né? O que mais? Ou porque ele viu que o outro também estava com medo? Ele viu que o outro estava com medo. Ele estava com medo, ele reconheceu o medo dele. E, Luísa, o que tu tinha falado? Nada, era isso. Tá? Pode ser várias coisas. Pode ser que ele já, quando a pessoa já está bloqueada pelo pânico, mesmo ela tendo condições de reagir, ela não consegue, né? E ele não conseguiu. Agora a gente vai ver a continuação. Mas eu queria chamar a atenção aqui para algumas palavras desse último parágrafo que o Tiago leu para nós, que dizia assim, ó, o parágrafo começa dizendo, um covarde reconhece outro covarde quando o vê. E a mesma palavra covarde tinha sido usada na página anterior, quando ele diz assim, todos os judeus são covardes. A palavra covarde foi usada com a mesma classe gramatical nesses 2 casos? Eu estou perguntando. Quando ele diz, todos os judeus são covardes, e quando ele diz, um covarde reconhece outro covarde quando o vê. Acho que não. Não. No primeiro caso é adjetivo. Arthur, é isso mesmo. Quando ele xingou, ou quando ele usa todos são covardes, ele está dizendo como um adjetivo. No segundo, ele diz um covarde como um substantivo, que o Arthur botou ali. O que acontece, qual é o processo de formação de palavras que fez essa palavra que era adjetivo passar a ser usada como um substantivo nessa outra frase, um covarde? Como é o nome desse processo? Agora é hora de pesquisar, Henrique. Nas aulas anteriores. Esse apito foi da energia para aquecer a água. Hoje não tem muito sol. Como é o nome desse processo que faz uma palavra mudar de classe gramatical? Derivação imprópria. Tá? É quando a palavra está numa classe que não é a própria classe de palavra onde ela normalmente está. Tá? Então, pegou um adjetivo, usou como substantivo, é uma derivação imprópria. Pegou um verbo, usou como substantivo,
É uma derivação imprópria. Pegou um substantivo, usou como adjetivo, tá? É uma derivação imprópria. Qualquer classe que mude para outra classe é uma derivação imprópria. E logo na sequência, ó, um covarde reconhece outro covarde. Reconhece. Que formação foi essa? Que processo foi esse? Tan, 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 tan. Derivação regressiva. Prefixal. Prefixal. Tá? Reconhece. Conhece de novo. Esse processo, como se... É claro que quando a gente reconhece alguém, não é que a gente conheça de novo, mas na origem da palavra, essa é a ideia. Tá? Então, derivação regressiva. Vejam, nós lemos até o meio da página 19, e vocês vão ler até o fim desse capítulo, que é a página 21. Tá? E tem várias palavras aqui que nós vamos na próxima aula falar sobre o tipo de formação, do processo de formação que tem nesse capítulo, tá? Porque eu vi que está acabando já o horário, né? Então, leiam até a página 21. Quem não tem, pede foto, dá um jeito, tá? Ou baixa da internet. 9h14. Sim, eu sei o horário. Mas termina 9h15, né? Tá bom? Ordem. Eu vou já terminar a gravação. Tem o link do livro, alguém tá dizendo, né? Tem o link onde? Botaram no grupo? Mandaram uma